E continuando as avaliações, trago hoje para vocês ela, a nova Nissan Frontier. Essa aqui na versão Platinum, que é a topo de linha junto com a Pro 4X ou Pro 4X. Junto que eu digo porque as duas custam a mesma coisa, só que essa aqui tem uma pegada um pouco mais luxuosa, enquanto a outra versão tem uma pegada um pouco mais aventureira. Ficou mais bonita, mais tecnológica, também mais cara, é claro. Quer saber tudo sobre ela? Então fica aqui até o final do vídeo. Agora na linha 2023 da nova Nissan Frontier, a gente tem um design novo e que ficou mais bonito. Esse farol Full LED, que eu acho bem bonito, que ele tem 4 projetores separados entre eles e um DRL também bem legal. O que não é LED é a seta, infelizmente. Aqui também tem uma luz de neblina que é também LED e essa grande grade bem bonita, toda cromada, escrito Frontier aqui em cima com uma diferença de textura dentro das letras. Bem bonito, né? O logo Nissan bem grandão. Aqui a gente não tem aquele famoso logo de vidro, ou seja, a gente não tem ACC no carro, né? E toda a parte de assistência de condução tá aqui neste quadrado aqui. Talvez teria ficado um pouco mais bonito se fosse no próprio logo, né? Não com esse recorte. Mas ainda assim é uma grade bem bonita. Aqui também a gente tem esses detalhes em prateado aqui. O ângulo de ataque é muito bom, inclusive é melhor do que da geração anterior. E eu acho um carro bem bonito, principalmente nessa versão e nessa cor aqui. Nessa versão porque eu gosto bastante dessas rodas aqui, acho elas bem bonitas, inclusive para mim é uma das rodas mais bonitas de todas as caminhonetes assim. E é uma roda com pneu Dueler HT, a mesma roda que vem lá mesmo pneu que vem lá na Hilux, aro 18 com pneu 255/60, bem bonitão. Aqui também tem, lógico, um estribo, ao contrário da versão mais básica que eu tinha gravado há um tempo atrás, a versão S que era com câmbio manual, porém 4x4. Esse aqui, óbvio, também é 4x4, porém o motor muda um pouquinho. Lá a gente tinha um motor da mesma litragem, só que com menos potência. Aqui não, agora a gente tem 190 cavalos e 45,9 kg de torque, que é um desempenho razoável. Nossa, a tampa é grande, é pesada pra caramba. O mesmo problema das outras, viu? Aqui. E faz esse grandão aqui de mais de 2 toneladas ter um desempenho razoável. 0 a 100, alguns outros detalhes de ficha técnica aqui embaixo na descrição. Mas como o torque é em baixa, cerca de 1.500 giros, a gente já tem o torque máximo e são quase 47 kg de torque. É bastante. Então o carro tem um desempenho bem interessante ali naquela saída, ele anda bem. Depois, na hora de embalar, demora um pouquinho na rodovia, mas de cara assim é bem interessante mesmo. Não é a mais potente, mas também não deve muito para as concorrentes. A gente tem a Amarok V6 que, óbvio, tem uma performance bem melhor. A gente também tem outro foco, né? Porque esse carro aqui tem uns detalhes que tem outro foco em outro tipo de cliente. E a gente também tem a Maverick, que é bem mais potente e bem mais leve, bem mais rápido, enfim, lá faz 0 a 100 em 7.2, né? Então é um pouco diferente. Mas enfim, tem muita acústica. Eu acho que o isolamento acústico desse carro aqui é o melhor entre as caminhonetes, pelo menos das que eu testei até o momento. E eu acho que é um ponto a se considerar. Isso porque tem gente que não gosta do barulho de diesel. Tudo bem, você vai comprar uma caminhonete e não gosta de barulho de diesel, tá comprando o carro errado. Mas sei lá, lógico, quanto menos melhor. Aqui a inscrição biturbo, também tem câmera 360, aqui também tem um repetidor de seta e um detalhe bem interessante, além desses cromados, chave presencial e rack de teto, a gente tem a presença de teto solar. Pois é, já viu teto solar numa caminhonete? Eu não tinha visto não. Bora ver lá atrás um pouquinho. E já aqui na traseira a gente tem um design mais parecido com o da geração anterior do que lá na dianteira, que mudou consideravelmente mais, mas é um design bonito. A lanterna aqui também já é mais interessante do que aquela versão que a gente testou. Bom, a gente está testando os dois lados completamente diferentes, né? Os dois extremos. A versão mais barata com roda de ferro, câmbio manual, tudo do mais simples. E essa aqui que é a mais chique de todas, né? A mais top. Que luz de posição em LED, luz de freio em LED, porém seta e luz de ré halógenos. Aqui também a gente não tem aquele cromadão
igual algumas outras caminhonetes tem, a Hilux, por exemplo, tem. Aqui não é metal, inclusive, é plástico. Eu acho que é uma diferença, talvez para o seu bolso, no caso de uma encostada. Não sei qual seria mais barato de consertar, se é o metal em desamassar ou nesse plástico aqui para trocar, ou talvez, né, fazer algum tipo de funilaria. Mas é uma diferença interessante, né? Normalmente aqui é metal e nesse caso aqui a gente tem plástico, mas que é pintado da mesma cor do carro. Sensor de estacionamento, aqui é plástico, tem esse degrauzinho, a luz da placa em LED inclusive, e um bom ângulo de saída também, lembrando que o step fica aqui embaixo, né? Inclusive o step é o mesmo pneu. Isso é um pouco ruim porque talvez seja bem visado aqui nas grandes capitais, mas é muito bom por parte da montadora por ter colocado um pneu tão bom quanto, principalmente em caminhonete, né? Que você vai fazer um off-road com esse aqui, você não vai colocar depois um pneu daquele tipo, aqueles bicicletinhos, aqueles pneus pequenininho que é de uso temporário, para poder sair, sei lá, de um atoleiro. Se bem que se você está atolado você não vai trocar, enfim, vocês entenderam. Aqui câmera de ré, que também tem uns cromadinhos. A tampa da caçamba aqui, ela é bem leve, né? Isso graças àquele sistema de mola que já é bem tradicional de ver hoje em dia nas caminhonetes. E o logo Frontier fica aqui plotado direto na tampa, direto no aço mesmo. Aqui Platinum 4x4. A gente tem 1054 litros de capacidade e 1030 quilos, ou seja, um pouquinho mais de 1 tonelada, que está bem na média das outras caminhonetes. Interessante que a gente tem uma peça aqui, que se você tirar, você vê que lá é um divisor aqui da caçamba. Não tem como prender exatamente isso aqui, o que eu acho um pouco ruim, porque se você parar na rua, pode ser que alguém leve de você. É ruim ficar falando essas coisas aqui, né? Fica um pouco de dó de ficar falando disso, ou do step, de roubar, ou disso aqui, porque na verdade a gente não devia estar falando disso, né? Mas segurança não é comigo, né? Segurança é com quem cuida disso e não está cuidando bem. Bom, é legal porque você consegue separar ali a carga que você quer colocar, consegue usar um espaço menor e aí não fica tudo escorregando ali. Já vem com um protetor de caçamba, porém não vem com capota marítima. Eu acho isso um pecado. O cara que compra a capota, compra o carro, a caminhonete, ele vai usar com capota, obrigatoriamente. Então por que a gente não coloca? É a versão mais cara do carro. Na versão de entrada, na intermediária, até dá pra entender, mas na mais cara não tem. E o pior, não é só isso aqui. A Ranger na versão mais cara também não vem de série. A Hilux na versão mais cara também não vem de série. Hoje em dia a gente tem a Maverick, por exemplo, que é um carro já um pouco mais requintado, mais luxuoso, não vem de série. Basicamente, acho que a maioria dos caminhonetes não vem de série. Eu não tenho certeza sobre a Mitsubishi, né, sobre a L200. E a S10 também agora não me vem em mente se a High Country vem de série. Mas poxa vida, é uma coisa tão simples assim. Venda o carro que seja R$1.000 mais caro, mas ponha, que já venha direto. Acho isso meio mancada. Mas também você pode pôr depois, você pode pôr a do seu gosto, né? Aí fica a seu critério. Então aqui você encaixa bonitinho. Também tem tomada 12 volts, tem uns ganchos aqui para você pendurar suas coisas e amarrar, como eu já precisei usar, porque da outra vez eu viajei aquela branquinha lá que eu testei. Para quem não sabe, tá aqui no link do card, tá na descrição, o vídeo da outra versão da Frontier, quem quiser assistir. E eu viajei com aquele carro para Caraguatatuba. E justamente por não ter aqui a capota marítima, eu tive que usar uma lona. Então eu parecia, sei lá, um caminhoneiro de contrabando, porque cheio de mala, de coisa aqui assim, tudo forrado aqui em cima com lona. E pior, choveu na serra, né? E graças a Deus, graças a Deus, e a minha pouca habilidade, mas que foi o suficiente para poder amarrar a carga, deu certo, não molhou nada. Mas deu um trabalho, hein? Amarrar, colocar, tudo deu um trabalho. Seria muito mais fácil se eu pudesse só encaixar as malas ali e tivesse a capota. Pode ser que talvez entrasse um pouquinho de água também, uma chuva um pouco mais forte, pode ser, mas seria bem mais prático, vocês não acham? Bom, agora vamos falar um pouquinho mais de dentro, que eu acho que aqui que estão ó, lembrando aqui, ó, tanquinho de Arla e aqui diesel. Então ela é diesel, obviamente. A gente tem um tanque bem grande, mas eu acho que aqui dentro
é onde estão os features, as coisas mais legais desse carro aqui, e que, na minha opinião, entre as caminhonetes, se eles quiseram deixar ela mais requintada, conseguiram. Bom, entrando aqui na parte de trás da Nissan Frontier, na versão Platinum, a gente vê que o acabamento é simples porque é plástico, mas é um plástico de boa qualidade, inclusive acho que é um dos melhores que a gente tem. E também tem uns detalhezinhos aqui em cromado, prateado, tem um corinho costurado aqui também onde apoia o braço. Lembrando que na versão mais simples também aqui tem tecido, né? Os que tem tecido eles não deixam inteiro de plástico, eles assim põem também um revestimento. Um bom porta-garrafas aqui com um espacinho, não tem nenhum parafuso aparecendo, isso é legal. Porém, um ponto negativo é que o vidro ele não é um toque, nem iluminado. Mas o espaço também é bem bom. Bom, lembrando que eu tenho 1,78 m de altura, o banco da frente está ajustado para mim e eu me sinto assim. Meu pé não vai muito ali para baixo, mas aqui eu estou confortável. O que tira um pouco do conforto é a mesma coisa de sempre, de todas as caminhonetes. Minha perna ela fica um pouco elevada aqui e isso com o tempo dá uma canseira, né? dá uma cansada se forem viagens, mas no geral o espaço aqui é bom. Também tem os dois porta-revistas, aqui no meio a gente tem saída de ar-condicionado traseiro, o que é bem importante para o conforto aqui de trás, e também tem uma saidinha USB com este pequeno espaço aqui que não cabe nada praticamente. O assoalho é praticamente plano, então dá sim para uma pessoa vir aqui no meio. O pé também cabe aqui, ó, fica certinho, só que fica bem alto, né? A pessoa fica bem alta. Então, como a gente tem esse teto solar aqui, o teto ele é um pouco mais baixo. Não sei se na verdade todas as versões são com essa altura aqui do teto, ou se o teto solar dá uma rebaixada. Só que ele fica pegando aqui na minha cabeça, ó, ele pega aqui no meu cabelo se eu ficar sentado aqui no meio. Então não fica tão confortável assim, mas dá, né? Se for fazer um trajeto curto dá, não tem tanto problema. O banco aqui ele é costurado também com laranjinha, tem esses detalhes aqui que eu acho muito bonito, né? A Nissan sabe fazer bem esses detalhes do banco para deixar um ar mais requintado do carro. Também aqui tem, eu acho que poderia ter uma alcinha, uma linguetinha aqui assim, ó. Você tem que enfiar o dedo para poder puxar, talvez não seja tão prático. Mas aqui dois porta-copos, com apoio de braço, apoio de cabeça também para os três e cinto de 3 pontos também para os três. Olha só, não tem nenhum acabamento aqui, quer dizer, tem um acabamento justamente, não tem nenhuma peça fora do lugar aqui no desembaçador. Algumas caminhonetes têm ali alguns fios, algumas coisas saindo, aqui não. Eu acho isso bem interessante. Aqui onde fica o cinto. E o mais legal, né? Falei, mas não falei, é o teto solar. Aqui é manual, né? A cortininha, mas mesmo sendo um teto solar pequeno, é um teto solar bem legal. Sim, eu acho bem válido, principalmente nessa ocasião aqui que a gente tem uma caminhonete que teoricamente é um pouco mais para luxuosa do que para aventureira, alguma coisa do tipo. Isso aqui é um luxo, né? Ó, banco aqui com os ajustes elétricos. A porta, o acabamento é o mesmo lá de trás, né? O que difere aqui são a posição dos botões. Lembrando que o vidro é automático só do motorista, só para descer, para subir não é. E também não é iluminado. Aqui para rebater o retrovisor, aqui para você escolher o lado e poder configurar da sua forma, da sua preferência, a trava, destrava e a trava do vidro traseiro. Também tem um bom espaço e cabe uma garrafona, que é uma garrafa pequenininha. Olha como sobra bastante espaço. Aqui também tem o símbolo Frontier no tapete. Subindo aqui, a gente tem o mesmo volante de toda a linha, um Kicks, de um Versa e do Leaf também, né? Eles usam o mesmíssimo volante para toda a linha. Eu acho que difere um pouco aqui, talvez seja o couro, né? O couro eu senti que é um pouco diferente, é um couro um pouquinho melhor, mas o volante é o mesmo, que eu acho bonito, mas eu acho que talvez não combine tanto assim com uma caminhonete, né? Mas bastante função aqui. A gente não tem ACC, como eu falei, infelizmente, acho que é o que falta nesse carro para ele ser realmente completo. E aqui a gente tem piloto automático, no mais tradicional. Tem aqui a altura do facho do farol, botão para ligar e desligar o controle de tração e estabilidade,
aqui para desligar os sistemas de condução, né, semi-autônoma e os auxílios de condução. Aqui tem aquela solução bem inteligente que tem lá na Hilux também, que é para você colocar a sua garrafinha, né? Então eu posso pegar aqui, colocar aqui assim, ó, e quando ligar o ar-condicionado vai ficar geladinho. Isso é bem legal. Saída de ar-condicionado aqui com a saídinha prateada, que no meio ainda assim é o mesmo design que a gente tinha anteriormente, com algumas pequenas atualizações. Então a gente tem esse ar-condicionado digital dual zone, tem essa multimídia aqui que é padrão Nissan padrão, que eu diria um pouco japonês demais. Ela não é ruim de forma alguma, mas eu acho que ela é um pouquinho simples demais, né? Igual lá na Honda. A Toyota, eu acho que hoje no fundo é a que mais está se sobressaindo, né? Aqui era mais para trás, agora está sobressaindo. Então, multimídia igual dos outros carros, igual do Versa, do Leaf, do Kicks, mesmo design. Funciona tudo muito bem, assim, só que a gente não tem conexão sem fio. Eu acho que, né, é uma coisa que poderia ter. Aqui no meio a gente tem esse painel parcialmente digital, então só no meio aqui é digital. Também eu acho que poderia ter um pouco mais de tecnologia em relação a isso, mas não é ruim não. Então a gente tem bastante função aqui, média de combustível. Essa média não está muito legal, mas é porque eu estou pegando bastante trânsito com ela aqui. Trip, pressão dos pneus, áudio Bluetooth. Aqui mostra quais das assistências estão ligadas e quais as notificações sonoras vão ser ativadas. Então você consegue alterar aqui se você quer que faça barulho para o alerta de ponto cego, alerta de faixa, freio de emergência. Aqui assistência ao condutor, modo eco, configuração da calibragem dos pneus, relógio, definições do veículo, manutenção, aqui, iluminação, luz cortesia, indicador de direção, tem bastante coisa aqui assim, espelhos laterais. Então dá pra ver que tem bastante coisa, bem completo. E o resto tudo mais simples aqui, da forma mais analógica. Para ligar o carro é por botão. Aqui a gente não tem, ou melhor, a gente tem, quer dizer, limpador automático e também tem farol automático. E aqui farol de neblina. O farol dele é muito bom, viu? Inclusive, aqui o trip reset. E aqui o marcador não, perdão, é o ajuste do brilho aqui do painel, do cluster. Lembrando que esse volante só ajusta em altura, não em profundidade. Eu acho isso meio mancada também. Aqui a gente tem os controles da tração, então 4x4, você empurra e vai 4x4 reduzido. Ele vai aparecendo ali no painel também. E também tem aqui o assistente de declive, junto com o botão para você desligar o sensor de estacionamento. Aqui tomadinha 12 volts, USB aqui embaixo com auxiliar. Lembrando que o Android Auto e Apple CarPlay só com fio, sem fio não tem carregador por indução. Aqui tem Drive Mode, né, D-Mode, que vai alterando ali entre Standard, acho que tem que estar com o carro ligado, né? Aqui, ó, ligando o carro, Standard, olha, ele faz ali uma animação bonitinha, Standard, Sport e Total, que é de reboque, ele tem um modo de reboque, consegue puxar alguém aí. Aqui a alavanca do câmbio é aquele tipo mais convencional, com modo manual, o que é difícil de ver em Nissans, né? O Kicks e o Versa não tem modo manual. A câmera de ré tem uma qualidade bem mediana, que talvez não dê para ver muito bem, e câmera 360, isso é interessante. A resolução também não é das maiores, mas funciona bem. Lembrando que a gente também tem câmera dianteira, basta apertar aqui o botão câmera e a gente vê a dianteira. Conforme eu mexo o volante aqui, ó, as linhas, as guias dinâmicas vão se mexendo também, e aqui também ativa a câmera 360. Então é uma coisa bem legal pro tipo do carro. Lembrando aqui também que a gente não tem, obviamente, freio de mão eletrônico, né? Uma caminhonete diesel grande, raiz, normalmente é assim. Aqui a chavezinha, parece a dos outros também.
só que só tem botão de tranca-destranca, não tem abertura de mais nada. Aqui 2 porta-copos com esse detalhe prateado, aqui também bastante prateado, com black piano cromado. E aqui tem esse pequeno espacinho que talvez seja bom para você colocar uma moedinha ou algo do tipo. E aqui esse botão que é para fazer a limpeza do sistema de escapamento. Diferente, né? Falando diferente também, esses bancos, como lá atrás ele tem esse acabamento diferenciado aqui, que eu acho bem bonito. E o couro também, ele parece bem resistente. Ele é um couro mais grosso, parece que vai durar bastante. Como a maioria das caminhonetes tem um couro mais grosso, né? Aqui, ó, o lanchinho. Tem aqui um espacinho aqui, dá pra você colocar não muita coisa, mas ele é profundo, então não cabe muitos objetos. Se você quiser colocar eles mais organizados, mais um em cima do outro, dá sim. A saída vai ser do tipo C, que é bem interessante. E aqui também um USB normal, com mais uma saída 12 volts. Então a gente tem 2 saídas 12 volts e 3 saídas USBs aqui na frente, mais uma ali atrás, totalizando 4 saídas. Deixa eu botar aqui minhas bisnaguinhas com mortadela. E porta-luvas também não tão profundo, um pouco mais simples, que não desce suavemente nem nada, né? Ele despenca. Aqui o retrovisor é fotocrômico, tem porta-óculos, aqui o comando do teto solar, só um toque ele abre. Aqui a iluminação é de LED, o que é bem legal. Lembrando que se você apertar esse botão e você acender aqui na frente, ele acende aqui atrás também, ou seja, também LED lá atrás. E alça quase para todo mundo, menos para o motorista. Pois é, aqui tem espelhinho com iluminação, também tem esse pedaço aqui para você colocar talvez algum documento, algo do tipo. E aqui também tem iluminação. E olha, tem um carpete, um veludinho aqui, bem interessante. Bem legal, né? Agora, bora dar uma voltinha pra gente dar as considerações finais e principais aqui da nova Frontier. É isso aí, galera. Bora dar uma volta aqui na Nissan Frontier Platinum, a versão mais cara aqui da caminhonete média da Nissan. Obviamente, concorre com Hilux, Ranger S10, Mitsubishi L200, Maroc. E dessas todas, eu só não andei na L200 e na Maroc, de resto eu andei já em todas. Na Frontier é a primeira vez que eu ando na Frontier com câmbio automático. A outra versão que eu tinha pego era com câmbio manual, era mais básica. Inclusive tem vídeo aqui no canal, né? Já comentei ao longo do vídeo também sobre isso. Fiz algumas leves comparações. E eu acho que esse carro aqui foi um dos que mais me agradou. Eu acho que a gente tem que separar alguns motivos que alguns são melhores e alguns motivos que outros são piores. Então, por exemplo, é indiscutível que em relação a conforto ao dirigir, a Ranger é a melhor, sem dúvida. Ela tem volante elétrico, é a única que tem volante elétrico, direção elétrica. Esse aqui, como a Harley, como os outros, são hidráulicos. Eu acho bem que é um problema, que quando você compra um carro desse você já sabe, mas assim, é uma direção para estacionar, que na hora de estacionar talvez seja um pouco mais pesada do que você espera, principalmente se você tem outro carro junto na sua garagem e ele for bem mais leve, você vai sentir uma diferença boa. Andando assim na rua você não sente muita diferença não, é agradável, mas parado é um pouquinho ruim sim. Então, em relação a isso, a Ranger é melhor. Suspensão, por exemplo, eu achei essa aqui muito bem ajustada. Eu coloquei uma calibragem de pneu de carga e também rodei sem a calibragem de carga. E mesmo com calibragem de carga, não acho que ele fica pulando. Isso porque esse tipo de suspensão aqui é mais ou menos como se fosse uma multilink. Eu não sei explicar exatamente como funciona, detalhe por detalhe, porque eu não tenho isso de cabeça agora. Eu posso até colocar aqui no vídeo, na descrição, alguma coisa falando sobre o tipo suspensão, mas esse nem é o foco, assim, não é um vídeo de caráter de engenharia, nada do tipo. É só pra falar se o carro é bom ou não é bom. E resumindo, a suspensão é muito boa. E na verdade eu acho que entre elas essa aqui é a mais agradável, é a mais confortável. A Hilux pula mais, a Ranger também pula mais. Eu acho que a Ranger já pulou mais, inclusive, mas deram
uma boa caprichada nas últimas versões fabricadas aí. E eu acho que essa aqui também tem coisas interessantes, como por exemplo a câmera 360. Ela não vai ativar aqui agora porque o carro tá em uma velocidade maior, né? Ele só aciona quando tiver tipo 10 por hora, uma coisa assim. Mas eu acho isso legal. Agora, por exemplo, a Hilux, ela é mais tecnológica. Eu sinto que você ainda sente um pouquinho mais de requinte numa Hilux do que numa Frontier, mesmo essa sendo a versão mais top de linha. Eu acho que se fizesse uma junção das duas, ou as duas tivessem os mesmos equipamentos, aí seria uma briga muito assim, junta realmente. Por quê? Por exemplo, esse carro aqui tem teto solar. Eu acho isso fantástico. Bem mais legal do que a Hilux, por esse ponto. Esse carro já tem farol full LED, por exemplo, também. A Hilux também é full LED, é farol, né? Mas na Hilux a seta também é LED. Aqui não, a seta é halógena. Faz diferença mesmo? Faz, mas é uma coisa que lá já é um pouco melhor, né? Tem um ar um pouco mais luxuoso. Aqui dentro da cabine também, eu sinto que essa aqui, pelo menos no painel, é a que passa menos essa sensação de luxo. Mas em relação aos bancos, ao teto solar, tanto no design exterior, as rodas, esses frisos cromados, eles dão um ar bem chique assim pro carro. E isso eu acho que é o que vale a pena, se você quer uma versão que pareça mais chique. Senão você pode comprar Pro 4X lá, ou Pro 4X, que vai ser igual essa aqui em relação a tanto a desempenho quanto a equipamentos. Só que ela vai ter um jeitinho ali um pouco mais aventureiro, uns detalhes mais joviais, né? Talvez combinaria até mais comigo, por exemplo, se eu fosse comprar uma. Agora, voltando a fazer essa meio comparação com as outras caminhonetes, eu acho que a Hilux e essa são as mais parecidas em relação a funcionamento do motor e câmbio. Eu acho que eles juntam muito melhor, né, no conjunto da obra do que, por exemplo, na Ranger. A Ranger, o câmbio tende a jogar o giro muito para cima, muitas vezes, e ela é mais barulhenta. Essa aqui é muito mais silenciosa. Então, em relação aos pedais, a sensibilidade na direção, esse aqui é melhor do que a Ranger, por exemplo. E está muito parecida com a Hilux. A S10 eu testei ela em 2020, a gente está em 2023. Então, assim, sinceramente, eu não tenho muitas lembranças de como é dirigir a S10. Mas em relação a requinte, que no caso a gente está falando aqui dessa versão mais cara, que tem um jeito mais de ser mais cara, eu acho que lá ela passa uma impressão tão parecida, para não dizer igual, a essa aqui. Eu acho que em relação a isso, acho que a Ranger é a que está melhor ali. Você pega a versão mais cara da Ranger, ou até mesmo a FX4, tem bastante black piano. O design do painel, mesmo não sendo novo, parece mais novo do que esse aqui, por exemplo. Que também não parece velho, mas assim, você não olha para esse painel e fala: nossa, futurista, hein? Muito louco, assim, diferentaço. Você não fala. É normal, é funcional, normal, bonito. Não é lindo, maravilhoso. Eu não testei ainda, infelizmente, a L200. É um carro que eu tenho muita vontade de testar. Eu acho uma das mais bonitas, por fora ou por dentro. Mas a gente tem que ver questões dinâmicas, né? De dinâmica do carro no geral, eu gostei bastante desse aqui. Eu acho que a suspensão é muito boa. Eu acho que a calibragem no geral do carro é muito bom. O desempenho também. Você fala: ah, Bruno, mas é a menos potente de todas. Realmente é a menos potente. Mas de verdade mesmo, você não sente essa diferença toda, não. Não sente. A Ranger, por exemplo, a gente tem um cilindro a mais, né? Elas são 5 cilindros. Mas aqui também a gente tem 2 turbos, né? Então ela é biturbo. O torque máximo é em 1500 giros. Então, por exemplo, eu tô a um pouquinho mais de 1500 giros, eu tenho um torque máximo aqui. Então se eu pisar, pum, são 46, quase 47 kg de torque a 1500 giros com 2 turbos. Então assim, ela anda bem. Agora, depois que passou esse pico, deu essa boa embalada, aí depois para chegar a grandes velocidades, aí realmente começa a faltar um pouco. Mas você não vai comprar um carro desse aqui para correr. Não é um carro de cunho esportivo de forma alguma. É um carro feito, primeiro, para você passar em qualquer lugar,
que você precise passar, lógico, com limitações, né? Isso aqui não é um Rover lunar, mas você consegue passar tranquilamente em qualquer lugar da cidade, e em boa parte de terreno off-road, né? Porque a gente tem tração 4x4, pneus aqui que, por mais que essa versão não seja foco, né, aventureiro, são pneus que dá para fazer ali sim um off-road leve, médio. Então esse é o principal foco do carro. Segundo, levar coisas lá atrás. Então se você não vai usar caçamba e não vai passar por terrenos fora de estrada, aí já meio que cortou 80% do sentido de ter uma caminhonete. Terceiro, é para você que, de certa forma, bom, vai ser na verdade isso um complemento do primeiro e segundo motivo, mas o cara, por exemplo, do agro, o cara que mora numa fazenda e ele precisa de um carro para tudo, que tenha espaço, que leve 5 pessoas, que leve bagagem, que passe em todo lugar e seja um carro com uma grande autonomia, porque esses carros, essas caminhonetes todas rodam 700, 800 km. Se você não for usar mais ou menos para isso, meio que não faz muito sentido, porque é um carro grande, não é tão fácil assim de estacionar, né, em vagas apertadas. Não digo de dificuldade, mas digo de achar vagas. Às vezes você não acha vaga, no shopping ele fica para fora. Você não é um carro prático, principalmente para você que anda na cidade, não é um carro prático. Então, para você que vai andar na cidade e não vai usar nada dessas coisas, bom, se você gostar muito e quiser uma, seja feliz, né? Você é livre, mas vai perder um pouco do sentido. Então, para o que ela está disposta a oferecer e para o sentido que ela tem, eu acho que é um baita de um carro. Eu acho que, no geral, ela e a Toyota são, de certa forma, um pouco parecidas, né? Não sei se é por conta das duas serem japonesas, mas eu sinto semelhanças, como, por exemplo, esse porta-copo aqui, que eu acho muito bom, é muito prático. O acabamento também é parecido, assim, o plástico isso aqui parece ser um pouco melhor, inclusive. A gente tem um console bem grandão aqui e tudo. Foram poucas as coisas que eu não gostei desse carro. Eu acho que, por exemplo, esse apoio de braço que ele poderia correr no trilho, não corre. O som, talvez podia já ser som Bose, né? A gente tem o Sentra e o Kicks nas versões top de linha com som Bose. Esse aqui poderia ter som Bose. O som dele é ok, nem bom, nem ruim. Poderia já ter um painel com mais funções digitais ali. Isso a maioria das caminhonetes já estão um pouco mais para trás, né? Normalmente as caminhonetes são mais rústicas em relação a isso. E eu acho que o principal, que esse aqui tem de diferença com a Hilux em relação ao equipamento, é o ACC, que a gente não tem aqui. Poderia ter ACC e ser um pouquinho melhor os assistentes de condução, de frenagem. Eu acho que isso, né, talvez falta ali. Eu gosto que tenha o sensor de ponto cego. No geral é um carro bem equipado, bem confortável, tem uma autonomia boa, um consumo bom. Eu fiz 8.3, não peguei estrada, só peguei cidade, então fiz um consumo de 8.3. Não é o melhor consumo, mas também não é o pior. É um carro bonito, né? Então, no geral, no conjunto da obra, é um carro bem legal. Eu daria uma nota boa para ele, porque foi um carro que me agradou bastante. E em comparação aos concorrentes, eu acho que ele está completamente junto do mercado. Não é um carro que está para trás, ou, sabe, vai perder em relação aos outros, pelo contrário. Isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, até a próxima. Não esquece de se inscrever no canal também, de ativar o sininho de notificações para você ser notificado a cada vídeo postado. E um grande abraço, por que eu sempre falo isso? Abraço, até a próxima, falou!